Olá para você que está conectado aqui com a gente no Lab Persona Cast, é o podcast do Lab Persona, que é o setor do Estadão voltado à produção de conteúdo para as empresas. Eu sou a Mafelo Visoto e hoje a gente vai falar sobre uma startup chamada Charlie, que ela une aí hospitalidade e tecnologia. E para isso, estou aqui com a nossa convidada, a Júlia Solomon, que é Head de Marketing da empresa. Bem-vinda, tudo bem? Tudo bom, Mafê? Obrigada pela recepção aqui, estamos animados. Júlia, quando a gente fala de startup, a gente pensa em ideias disruptivas, né? Gostaria de saber por que o Charlie é algo inovador. Tá bom. Bom, o Charlie a gente enquadra, né, como uma PropTech, a gente atua nesse segmento falando sobre hospitalidade e também entrando um pouco no mercado imobiliário. A gente se diferencia porque a gente faz essa gestão da locação residencial, só que a gente atua em todas as pontas, né? Então, nossos stakeholders começam lá na ponta com as incorporadoras que estão produzindo esses apartamentos estúdio que vão ser dedicados, né, futuramente a essa locação por proprietários que vão comprar para investimento. Então a gente começa essa parceria lá atrás, o Charlie entra como um argumento de vendas, né, para a incorporação. Quando o proprietário compra e passa aqui para nossa gestão, a gente atua com ele de ponta a ponta. Então essa solução já tira para ele toda uma carga de trabalho que ele teria se ele fosse atuar, né, de forma sozinho, né, nesse mercado. Então, a gente faz a obra para ele, aquela coisa de, não preciso mais esperar a geladeira chegar. A gente está lá e faz tudo para ele. O desenho de arquitetura a gente também entrega. Então, a gente soluciona padronizado. Por prédio, padronizado por prédio. Então, assim, a gente desenvolve novos projetos a cada prédio, a cada empreendimento, para que converse com a arquitetura do prédio, com a proposta do prédio, seja numa locação mais nobre, menos nobre, precisando de, né, um investimento maior, menor. Então, a gente vai adaptando o projeto de acordo com as características do empreendimento. Então, o proprietário assina com a gente e lá na ponta a gente vai ter o hóspede que acaba se hospedando e encontra a gente em diversas plataformas. Para o proprietário, eu acho que o grande diferencial é que a gente consegue, com o nosso algoritmo de precificação, garantir uma coisa que ele não conseguiria, que realmente é ter essa rentabilidade do short stay. Eu gosto de falar que é quase como um day trade na bolsa, que a gente consegue oscilar essas diárias, né, para conseguir fazer uma adequação entre oferta e demanda. Então, se vai ter um grande evento em São Paulo, a gente consegue precificar isso a maior, ou se está num período de baixa sazonalidade, deixar isso um pouco também mais baixo. Então, para o proprietário acaba sendo uma rentabilidade maior do que se ele colocasse simplesmente numa locação de longa duração. Então a ideia é que seja a maior rentabilidade possível para o proprietário. Aí tem essas oscilações por conta disso. Exatamente. E para o hóspede acaba sendo bacana porque a nossa tecnologia por trás vai facilitar depois a vida dele. Então, ele que vai fazer o check-in, mandar os documentos dele online, a gente vai ter um reconhecimento facial para quando ele chegar no prédio, liberar a entrada, sem fila no lobby do hotel. Então, a experiência para ele é muito, muito legal. Eu brinco que é como se fosse... Não vou nomear aqui o nosso... Não é nem concorrente que distribui, né, a plataforma para a gente, não, mas quando você fala, por exemplo, no Airbnb, que distribui para a gente também, quando é gerenciado por uma pessoa física, a pessoa não consegue fazer o mesmo serviço profissional que a gente tem de limpeza, arrumação. Então, a gente consegue ofertar para o hóspede um prédio, um apartamento muito melhor, né, do ponto de vista da qualidade dos móveis, da limpeza, da organização, quase, né, comparável a um padrão hoteleiro, mas estou falando aqui de uma hospedagem que pode ser de curta a longa duração. A gente pode dizer, então, que é uma mistura de gestão de imóvel e gestão de hotéis. Exatamente. Eu acho que essa gestão, esse DNA hoteleiro vem do grupo, porque o Charlie ele veio como assim, um spin-off de um grupo HX de hotéis. Então, assim, o Alan, o Flávio, né, que são os fundadores, eles já tinham hotéis também. Então, hoje eu vejo muito do sucesso que a gente vem tendo com o Charlie por conta desse conhecimento, esse know-how hoteleiro. Algumas empresas que tentaram operar o short stay no Brasil acabaram não evoluindo por não terem muito isso. Então, esse operacional diário que você tem, que numa hotelaria é básico, né? Se você vai para esse mercado mais real estate ou locação longa, isso não aparece. Então, acho que é um ponto que a gente também tem como fortaleza do Charlie.
Como é que fica essa questão contratual? A pessoa quer fazer uma locação mais longa, só que não aquelas que tem que assinar o contrato de 1 ano e meio. Sim. Como é que fica isso? A gente consegue simplificar muito esse processo, né? Então, hoje a gente considera como short stay as locações que são até 30 dias, mid stay até 90 dias, né? 3 meses e long stay a partir disso. Então, para quem quer ficar 1 mês, 2 meses, você não precisa de toda essa parte contratual, né? Burocracia, análise de crédito. A partir de 3 meses, assim, a gente também tem isso, só que com a facilidade de você não cair num contrato super formal de lei do inquilinato que você vai ter que ficar obrigado a ficar lá 3 anos, né? Isso não existe. Então, acho que o grande diferencial também é você ter essa flexibilidade, uma alocação flexível de ficar pelo tempo que você quer. Então, vou para São Paulo, quero às vezes testar um bairro, estou ingressando numa faculdade, separei do meu marido, isso acontece, né? Casos assim de pessoas que precisam realmente de um apartamento provisório, então a gente entrega essa solução de produto. A gente viu uma onda, né, durante a pandemia de nômades digitais. E tem muito isso, né? A pessoa às vezes não quer ficar na casa dela, ela quer mudar um tempo para uma cidade. E vocês estão aqui no Brasil, então, em várias localizações. Aqui a gente está São Paulo, Porto Alegre e Rio de Janeiro. Porto Alegre, inclusive, nesse momento... Enfim, a situação está terrível em Porto Alegre, a gente está com a nossa operação, obviamente não está funcionando por toda a questão que está acontecendo na cidade, assim, está caótico, a gente tenta ajudar, pelo menos nossos colaboradores, como a gente pode, mas São Paulo acaba sendo o grande foco, né, onde a grande concentração dos nossos 2.000 apartamentos total está em São Paulo, que é aqui que a gente vê esse tipo de demanda. Então, hoje, para quem quer às vezes trabalhar ou como nômade digital, São Paulo é o lugar foco, a não ser quem quer trabalhar da praia, né? Você tem essas outras formas, né, também desse tipo de trabalhos. Mas hoje São Paulo a gente vê que atrai muito por eventos, ainda não tem essa questão turística super, ultra, mega desenvolvida, tanto que a gente vê, por exemplo, às vezes em feriados, que um pensamento tenderia a pensar que a gente vai ter uma maior ocupação, não necessariamente. A gente opera, às vezes, mais forte de dia de semana, quando a gente tem uma grande feira acontecendo em São Paulo, um grande show acontecendo, e não necessariamente nos momentos de férias que as pessoas acabam saindo, indo para outras regiões. Mas a gente viu acontecer muito isso durante a pandemia e depois, né? Então, a gente tem a infraestrutura do nosso apartamento, ela já tem um Wi-Fi pronto, rápido para a pessoa trabalhar. Alguns nossos prédios têm coworking, mas os que não têm, os estúdios também têm a capacidade para suportar a pessoa que queira trabalhar. Então, isso funciona já super bem dessa forma. São todos estúdios? A gente também tem apartamentos maiores, então recentemente a gente lançou até o Iconic, que é um prédio que tem tipologias maiores. Lá é um prédio de residenciais e não residenciais, né? Então são os RNRs, né, que a gente tem no nosso plano diretor. Esses NRs são estúdios, né, em sua maioria, que nasceram com a finalidade de locação, e os residenciais que têm até 2 apartamentos, então a gente tem tipologias lá maiores. Quando a gente ingressa, né, com essas tipologias maiores no nosso portfólio, a gente consegue atrair um público também de long stay, um público que às vezes quer se hospedar com a família, e também de expatriados, por exemplo, que acabam tendo necessidades, né, de apartamentos maiores. Então, a gente também tem hoje o nosso perfil de público B2B crescendo bastante, a gente está atraindo empresas e também por conta que as viagens corporativas voltaram, né, agora a todo vapor, então é um grande nicho também que a gente opera. Qual que é o perfil de público? Você falou que tem diferentes bairros, eles mudam também conforme bairro? A gente tem, em sua maioria, né, pensando num demográfico, 25, 44, acho que esse miolo está bastante desenvolvido, mas a gente também tem todas as idades. Em sua maioria, a gente vê muito aqui para São Paulo, trabalho e lazer. Né? Então, acho que muita gente que vem a trabalho acaba se hospedando pela facilidade que a gente oferece de estar perto dos grandes centros. Então, muitas vezes, eu acho que isso é um diferencial que a gente tem, por exemplo, versus um hotel, é essa capilaridade. Né? Então, hoje são 60 prédios que a gente está, e a sua maioria aqui em São Paulo. Qualquer lugar perto de um evento, uma rua importante, a gente vai estar presente aqui no centro, né, de São Paulo, no eixo mais comercial, então acaba sendo uma grande facilidade. Então vejo muito
as pessoas que são também afins com tecnologia, porque acabaram ou descobrindo a gente numa plataforma ou mesmo no site do Charlie e querem uma vida descomplicada. Eu lembro uma vez eu estava num prédio e conversando com uma senhora que estava se hospedando e ela me falou assim, eu gostei daqui do Charlie, eu já tinha me hospedado, mas gostei porque não tinha restaurante. Eu falei, nossa. Ela falou, eu sou celíaca e para mim, sempre que eu pago a mais um café da manhã de um hotel, porque dificilmente você vai ter a opção de não pagar. Ela falou, eu tô pagando, mas acabo não podendo consumir, então achei interessante. Eu faço um paralelo com uma companhia aérea low cost, onde você paga, se você quer uma poltrona maior, levar bagagem, você precisa de algum serviço adicional, você paga esses add-ons, né? Então, a gente transportou um pouco disso para esse universo da hotelaria, onde você não vai pagar por todos esses serviços embarcados se você não for usar. Mas, se você quiser contratar uma limpeza adicional, algum serviço adicional, você pode, e aí você aumentaria o valor da sua tarifa. Então, acaba sendo flexível também com relação a essa precificação. Muito bem. Júlia, acontece da pessoa morar em São Paulo, por exemplo, e querer passar um final de semana no Charlie, para não precisar pegar a estrada, mas curtir o lazer, né? Uma piscina. Sim, com certeza. E a gente está falando muito disso, inclusive, nos nossos novos, né, lançamentos. A gente tem vou dar um spoiler aqui, que é o Sintra, que está super bem localizado, né, na Bela Sintra, e tem o restaurante Sal embaixo. Então a gente fala, esse daqui é ideal para você estar passeando lá na Oscar Freire, Jardins, vai jantar, fica lá, já dorme, né? É como umas férias, porque Jardins realmente parece que você está de férias, passear por lá é uma delícia. Então isso acontece, sim, a gente vê... Uma das primeiras campanhas que a gente fez de Dia dos Namorados, né, o Charlie tá aqui vai completar 4 anos, a gente pegou histórias de pessoas que se pediram em namoro num Charlie. Então era isso, eles foram legal. lá celebrar, fazer ter uma noite diferente, né, um final de semana diferente. E então, você consegue escolher, por exemplo, um apartamento que está no último andar, que você tem uma vista mais privilegiada? Você pode, dependendo da categoria, alguns apartamentos nossos você não vai exatamente escolher o andar que você tá, porque a gente tá por categoria, mas você consegue descobrir, o que eu tenho uma vista, gostei daquele modelo, isso você consegue. Então, o que as pessoas também fazem, quero filtrar por aquele que tem um rooftop bacana, uma piscina bacana, isso também as pessoas podem escolher. Muito bem. O Charlie, ele impactou, de certa forma, o mercado imobiliário e de hotelaria? Tem alguma guerrinha aí entre vocês? Sim, eu lembro na época da pandemia a gente tinha vários estudos que falavam isso, principalmente pensando na hotelaria, porque a hotelaria foi muito impactada e o nosso segmento era mais resiliente. Então, quando a gente viu os gráficos, assim, a hotelaria caía muito e o Charlie, né, esse segmento de vacation rental, que a gente chama de short term, né, essa locação mais curta, conseguia segurar. Porque tinha algumas questões, assim, talvez eu possa atribuir a isso, de você realmente estar no apartamento que você não tinha que cruzar com tantas pessoas. Então, pessoas que vinham, às vezes, para algum tratamento em São Paulo, hospitais, acabam também se hospedando num Charlie. E hoje, essa questão de preço, né, acho que consegue também, a gente rouba um pouco da hotelaria nesse sentido, porque eu consigo justamente oferecer um custo-benefício melhor, porque eu não tenho todos os serviços embarcados, mas eu também posso oferecer, dentro do meu portfólio, uma grande diferença de gama de serviços. Então, você quer uma opção mais simples, que você não vai ter tantas áreas comuns, etc. Você tem uma diária mais baixa. Não, eu quero ficar num Charlie super exclusivo, onde eu vou ter, inclusive, café da manhã e limpeza diária. Também pode. Então, dentro do nosso portfólio, a gente tem uma grande diferença do tipo de produtos que a gente consegue entregar. Então, para a hotelaria, digamos que ok, a gente talvez tenha... abalado um pouco nesse sentido, né, entrando como uma concorrência, mas o que a gente vê, quando a gente vê também estudos, né, de Airbnb, ou mesmo que parceiros trazem para a gente, né, essas online travel agencies que a gente chama, então Expedia, Airbnb, que são nossos parceiros de distribuição, trazem muito para a gente essas informações de que a oferta de estúdios ou de apartamentos está aumentando, mas que a demanda também está aumentando. Então, São Paulo ainda tem espaço para ambos, né, crescerem. E é interessante que vocês trabalham com a concorrência, só que junto, né, ao mesmo tempo. É isso, porque eles são, pra gente, eles não são, assim, obviamente eles são plataformas onde outros concorrentes estão, mas eles não são concorrentes, eles são realmente plataformas de distribuição pra gente. Então, eles são essenciais para a gente conseguir chegar em muito mais gente. Então, você vê hoje investimentos massivos que eles fazem, uma Booking, por exemplo, é o que garante também que a gente vai chegar
muito mais longe, então realmente são parceiros. E aí, só complementando sua pergunta com relação ao mercado imobiliário, nesses eu acho que a gente ajuda, principalmente pensando nesse novo plano diretor, quando a gente fala dessa grande oferta de estúdios, a gente entra em parceria lá desde o início com a incorporadora, falando no stand de vendas como um argumento de vendas. Então, o corretor, ele sentou na mesa para vender para um proprietário interessado em investir, ele fala, olha, você vai investir, o Charlie é seu parceiro, ele pode fazer tudo, inclusive a sua proposta de rentabilidade vai ser essa. A gente tem um estudo de rentabilidade que a gente avalia, então, aonde esse empreendimento vai estar localizado, que concorrência a gente tem aqui perto, qual a precificação de long stay, seja de hotéis, seja de um quinto andar, seja, né, como está sendo precificada a região para já traçar um estudo de rentabilidade possível que ele vai ter com a locação mensal. Bom, a gente falou dos benefícios para os dois lados, né? Para o hóspede fica muito mais facilitada mesmo essa hospedagem. E para o proprietário também. Como que o proprietário pode investir no Charlie? Ele compra um apartamento ou ele pode, de repente, comprar partes em ações? Como é que funciona? Legal. Então, no geral, ele vai realmente comprar um apartamento numa das nossas incorporadoras parceiras, onde a gente já vai atuar com o Charlie. Acho que isso é importante, porque às vezes alguém pergunta, mas eu tenho um apartamento, posso passar para a gestão do Charlie? Hoje a gente atua de forma concentrada, para garantir a eficiência da nossa operação. Então, são esses empreendimentos que a gente já nasce com a parceria com a incorporadora, a gente vai atuar lá, então um investidor comprando um apartamento dessa incorporadora, a gente consegue fazer essa parceria com ele. Então, dessa forma ele consegue assinar com o Charlie e também a gente também atua em parceria com fundos. Então tem, por exemplo, o VCRR11, que é da Vectis, que tem já um fundo imobiliário residencial, o maior do Brasil, e em parceria com a gente, já são 4 prédios que a gente vai operar todos em sua totalidade. Então quem quiser investir nesse mercado, mas não quer comprar um apartamento, pode através de negociação de cotas desse fundo. Então, é uma forma também de você conseguir investir sem ter todo o risco de colocar um aporte maior, né, para comprar um apartamento. E vocês têm planos de expansão? Porque, por enquanto, são poucas cidades ainda, né? Sim. Hoje a gente está explorando ainda o potencial de São Paulo, porque assim, pensando que hoje a gente tem operando mais ou menos 2.200 apartamentos, a gente tem mais de 3.000 assinaturas, em sua grande maioria em São Paulo. Então, é a praça onde nascem mais apartamentos, empreendimentos com esse perfil de estúdio que a gente gerencia, e é onde a gente está mais atua com mais facilidade, principalmente logística. Mas a gente sim também olha, obviamente, para fora, oportunidades para fora, mas ainda tem um grande espaço para conseguir consolidar a marca e crescer a nossa oferta de serviços aqui ainda em São Paulo. O nome Charlie é muito bom porque ele daria certo em qualquer país, né? Acho que foi uma das questões que a gente olhou, né? O nome, ele tem essa sonoridade e ele traz consigo muitas questões. Então, ele é uma pessoa, é quase como se fosse... a gente fala que o Charlie é o nosso concierge e que existe um concierge por trás de tudo. Então, a gente fala que realmente no Charlie é a junção de hospitalidade e tecnologia e é muito importante o caráter da hospitalidade. Então, talvez no futuro você vai entrar num quarto de hotel e ele foi arrumado por um robô, mas hoje foi uma pessoa. Foi uma pessoa que afofou seu travesseiro. Então, esse Charlie por trás de tudo que a gente gosta de brincar. Então, um atendimento online 24 horas, você não vai cair num robô. Ok, existe um bot de atendimento, mas são pessoas, é um time que está por trás. Então, a gente gosta muito de trazer essas características do Charlie como personagem e como ele pode atender as pessoas. Que é o Chaplin, né? Para quem não sacou aí. A gente fala, na verdade, o nosso Charlie é um híbrido, tem esse chapéu coco que remete super ao Charlie, mas não é só do Charlie, assim, é sobre todos os Charlies. É sobre... como uma pessoa que pode te atender com esse glamour, assim, de um grande concierge, mas não necessariamente linkado à figura do Chaplin, apesar do chapeuzinho, mas é quase como remeter a um bom tempo, onde as coisas eram feitas com o máximo cuidado, manualmente, é isso que a gente quer também passar. E a gente gosta de falar que hoje, num mundo onde todas as assistentes virtuais são mulheres, você tem a Siri, você tem a Alexa, a gente tem o Charlie que está lá para te ajudar, né, para quebrar um pouco essa dinâmica também. Então, acho que é uma coisa bacana que a gente gosta de trazer. Aliás, bom, o Charlie como empresa é completamente diverso. Das empresas que eu também já trabalhei, assim, é sensacional ver toda a equipe por trás,
como a gente consegue trazer um público jovem, conectado e que abraça todas as cores e credos e para trazer também essa diversidade na empresa, para que isso passe também para fora, para que os hóspedes se sintam super, hiper bem recebidos, né? Então, acho que é uma coisa bacana que vale também pontuar. Muito bem. Então, para quem está nos assistindo, como que faz aí para marcar a sua hospedagem? É só entrar no site? Tem aplicativo também? A gente usa o site, né, stateisle.com.br, então, para quem quiser, acessa, pode filtrar seu bairro, entender onde você quer ficar hospedado. Seguir também nas redes sociais, então a gente tem o Stay_Charlie no Instagram, onde a gente, né, se conecta com o nosso público, fala um pouco das nossas novidades, então realmente convido a todos para conhecer, quem não conhece, e curtir essa nova forma de hospedagem. Muito bem, muito obrigada, Júlia, pela Obrigada. Conversa. Eu fiquei com vontade de passar um diazinho lá no Iconic. Com certeza, será muito bem-vinda. Aliás, quem quiser também, todos serão muito bem-vindos. Perfeito, obrigada. Mafê. Parabéns Obrigada pelo trabalho aí. Legal, obrigada, gente. Agradeço aos trabalhos técnicos de Carlos Amaral e a sua companhia. Muito obrigada pela sua audiência. Nos falamos no próximo Lab Persona Cast.